Feito, pessoal, vamos iniciando. Então, boa noite a todos, tá? Ah, vou iniciar falando, então, do trabalho da semana passada. Eu finalizei a correção dele, pessoal, agora, um tempo antes da aula de vocês, tá? E eu fui fazendo a correção e fui devolvendo a nota, tá, final por e-mail. Então, assim, o mesmo e-mail que vocês cadastraram para fazer a avaliação pelo link, vocês recebem o resultado, tá? Lá aparece, por exemplo, 5 de 0 pontos, tá? O 0 pontos seria o total, seria 10 pontos, o que ela valeria, e a primeira nota é sim o valor que vocês tiraram, tá? Então, a gente vai iniciar a aula falando, eu vou estar corrigindo a avaliação, então, o primeiro tempinho de aula, eu vou destinar para isso, para vocês perceberem os erros, tá? Então, teve bastante nota mediana, digamos assim, na média ou abaixo dela, tá? Para vocês verem o que erraram, perguntarem e para não cometer o mesmo erro na próxima, tá? Então, não sei se já é do conhecimento de todos, mas se vocês não verificaram o e-mail ainda, depois vocês podem estar verificando, que daí cada um recebe a sua nota no individual, tá? É a nota, então, referente a 10. O ideal seria tirar no mínimo 7, tá? This meeting Então, is being recorded. quem acabou ficando um pouquinho abaixo do 7 tem que se puxar para ir melhor no segundo, então, trabalho, para quando eu fizer a média, vocês terem o 7 ou mais de 7 para aprovar sem exame, tá? Quero as perguntas de vocês, as dificuldades de vocês no dia da realização. Só antes, assim, pessoal, eu gostaria de dizer que tinham algumas questões, algumas bastante. Eu considerei, assim, ó, de 4 a 5 questões muito próximas às que a gente fez em aula, nas listas, que vocês tinham a correção. Tá? Então, assim, ó, 5 pontos dava para todo mundo garantir. E aí ficava 5 a critério de vocês, tá? Mas nenhuma questão era absurda. Ai, a gente nunca trabalhou. Então, assim, ó, não caiu nada disso. Realmente caiu tudo aquilo que era previsto. O que a gente vê em aula e faz nas listas, certo que, assim, ó, eu preciso ter o retorno da parte de vocês. Uma avaliação, na verdade, não é para eu avaliar o quanto foi significativo, o quanto vocês entenderam aquele conteúdo ou não, tá? Então, é para isso, eu simplesmente não dou nota. Eu conto o número de acertos de vocês e tenho o trabalho de pontuar e devolver, tá? Mas ela é uma medida para saber como vocês estão, tá? Então, o resultado final, cada um vai receber no seu e-mail, se ainda não verificou, vai receber um e-mailzinho com o feedback, tá? Só a nota e alguns eu fiz alguma observação, outros não, porque isso demanda tempo e eu queria finalizar antes do início da nossa aula, tá? Se alguém não recebeu ou tem alguma dificuldade em acessar o e-mail, não localizou, pode ficar no final da aula e me perguntar, ou também pode, depois, no final da aula, me mandar no privado alguma solicitação, então, para saber como foi ou alguma dúvida em relação à sua nota. Certo? Eu corrijo pelas imagens que vocês mandam. Então, cada questão valia um ponto. Vou estar compartilhando a tela com vocês, tá? Da nossa avaliação 1. Isso. O que acontece? Alguns perderam meio ponto na questão 1. Por quê? Porque pedia para explicar com as suas palavras, enfim, com o recadinho que estava no material, o que é juro simples, o que é juro composto e fazer um exemplo de uma operação financeira.
Ou seja, um exemplo criado por vocês, um exemplo que cada um pegasse. Vocês tinham um monte de exercício pronto. E, infelizmente, alguns não colocaram o exemplo. Não sei se esqueceram ou se realmente deixaram para depois e acabaram não fazendo. Então, assim, a questão 1, ela vale 1 ponto por completa, com a parte teórica escrita, a diferença em juro simples e juro composto, tá? O juro simples, só o valor do capital rende juros. Esse juro, ele é fixo, ele não aumenta no decorrer do tempo. O juro composto, o que que acontece? No mês 1, a gente paga o juro sobre o capital. No mês 2, a gente já paga o juro sobre o capital e o juro daquele mês 1. No mês 3, a gente paga o juro do capital do mês 1 e do mês 2. Ou seja, é aquela expressão juros sobre juros, tá? Que alguns utilizaram e que está correta. Certo? E tem a questão do exemplo, que era um exemplo aleatório, resolvido por juro simples e resolvido também por juro composto. Tá? A questão 2, então, resolvida por regra de 3, aonde diz o seguinte: João recebeu um aumento de 10%. E com isso, o salário dele chegou a 1.320. Então, pessoal, esse salário não é o 100%. Esse salário já é 110%, porque já é com o aumento, tá? Então, o que que acontece? A regra de 3 de vocês, eu vou iniciar ela aqui, ó. Essa questão, infelizmente, muitos perderam ela, tá? Vocês vão encontrar 1.320 equivale a 110%. E aí vocês querem descobrir, ó, o salário do João antes do aumento. Antes do aumento é X. E esse X vai equivaler a 100%. E aí, quando vocês fazem o cálculo da regra de 3, vocês vão encontrar 1.200. Então, o detalhe da questão era essa. Alguém com alguma dúvida, alguma pergunta? Eu peço para que vocês vão olhando o material de vocês e vão corrigindo. Tá? Eu acertei. Então, quem tem alguma situação pode colocar. Tudo bem? Posso ir adiante? A questão 3, vocês tinham: solicitei um empréstimo de 3.000 para pagar após meio ano a taxa de juros de 3% ao mês, no regime de juros simples. Ao final desse período, deverei pagar de juros o equivalente a aplicação direta da fórmula, pessoal. Tá? De que fórmula? CIT sobre 100 ou CIT só com a taxa em porcentagem. E aí vocês encontram 540. Meio ano são 6 meses. Então, vocês montavam a fórmula como juros igual capital, 3.000, vezes a taxa. Eu vou dividir já 0,03, porque eu não vou usar o sobre 100. Aqui porque fica mais difícil de eu digitar. Vezes 6. Tá? Bastava fazer isso e vocês encontram os juros no valor de 540. Íamos de letra B também. Certo? Dúvidas? Bom, vou seguir. A questão 4, pessoal, eu só alterei valores, tá? E alguns não se deram por conta que eu alterei valores, acabaram copiando a resolução do exercício e, consequentemente, erraram.
Então, a gente pega exercício de matemática como um exemplo, mas tem que cuidar, porque os valores podem mudar. Tá? Lembram da questão da Unisc, do vestibular, do liquidificador? É a mesma questão, porém, tirei a palavrinha liquidificador, botei eletrodoméstico, e lá não era 150, era outro valor, que a resposta dava 96. Agora, para nós, não vai dar 96. O que acontece? Mesma situação dá 2. O valor de venda, ó, é de R$ 150. E o comerciante que vende tem um ganho de 25% sobre o custo. Então, esses R$ 150, pessoal, ele não é o 100%. Ele já é o 125%, porque ele já está com o lucro. E aí é que está a montagem da regra de 3. R$ 150 equivale a 125%. E aí a pergunta é valor de custo. Valor de custo eu quero descobrir, X, e esse X vai ter que equivaler a 100%. Tá? Resultando em 120. Resposta correta. Então, percebam o que fizeram, quem acabou perdendo a questão. Tá? 4 questões, pessoal, relativamente simples, assim, ó, aplicação direta da fórmula de juros simples, diferença entre juros simples e composto, e 2 questões de regra de 3. Claro, eu sei, tem a parte da interpretação, mas são palavras que a gente já vem utilizando. Tá? Dúvidas, perguntas? Não. Não? Então, vou seguir. Essa questão nós fizemos. Em alguma lista de material de vocês, tem ela. Tá? Talvez com outro valor, como eu disse. Se desejo ter poupado R$ 1.000 em um ano. Poupado, pessoal, lembra poupança. Poupança lembra aquele valor final. Eu quero ter R$ 1.000 no final desse ano. Para que eu tenha R$ 1.000 no final desse ano, qual a quantia inicial? Quantia inicial é capital. Então, eu percebi que muitos utilizaram o capital como R$ 1.000. E não é. R$ 1.000 é montante, é o valor final. Capital é sinônimo de valor inicial, falado em aula. Então, essa é uma questão que vocês vão precisar achar o capital. Eu vou montar ela aqui. Vocês acabam ficando com 1.000, tá? É igual a C, continua C, porque é o que vocês querem descobrir, que multiplica o 1 mais o nosso I, que é 0,005, porque é 0,5 ainda dividido por 100, elevado na 12. Vou colocar o 12 do ladinho aqui. E aí, o detalhe dessa questão, pessoal, é aquela matemática que vocês precisam utilizar, de preferência não tirando os valores da calculadora. Então, é isolar o C. Vocês vão ter 1.000 dividido por isso que está aqui, ó, entre parênteses. Dá para fazer direto na calculadora. E aí vocês vão encontrar um capital, um valor inicial, ele não pode ser maior do que o valor final. Não dá mais de 1.000, como muitos acharam, dá menos de 1.000, tá? E aí vocês deveriam encontrar 941,90. Ok. Tá? Então, eu percebi na correção que vocês acabaram trocando, colocando o 1.000 como capital. Dúvidas? Perguntas?
Não, posso seguir? Então, vamos seguir. O que que acontece? Temos a questão 6, então, parecida, muito parecida com uma questão que foi feita em aula, onde eu expliquei o que que era a nota promissória, tá? É aquele documento que as pessoas assinam com o compromisso de pagar, tá? E aí a pessoa pega R$ 500, mas ela se compromete a pagar 715. E somente nessa leitura a gente já precisa entender que a diferença do que eu vou pegar emprestado e do que eu vou ter que pagar é o juro. Então, o juro, pessoal, nessa questão, ele é de R$ 215, tá? Então, esse é o valor que eu vou utilizar para juro. Vou calcular na minha formulazinha de juros simples, só que eu vou descobrir a taxa, certo? Vocês vão ter que descobrir o I. E aí vocês chegam com I igual a 0,043 ou 4,3% para quem multiplicou por 100 e deu o valor em número, em porcentagem. Então, as duas formas estão corretas de apresentar a resolução. Mas não. Dúvidas? Se vocês precisarem que eu faça alguma dessas que eu estou pulando algumas etapas, vocês sinalizem, tá? Estou deixando para as mais difíceis resolver. A questão 7, pessoal, também, vocês, se forem procurar, vocês têm na lista, ou no material de revisão, ou nas questões anteriores. Fernando, só a questão de vocês era José Vitor, alguma coisa assim, e eu mudei o valor. Fernando empresta R$ 5.000 para José Vitor, cobrando juros de 4% ao mês. José Vitor prometeu pagar tudo após 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses são 16 meses. Tá? Então, atentos para isso. E pedia montante e juros. Pessoal, eu considerei, tá? Eu não vou dizer nomes e nem eu anotei, mas assim, pelo mínimo de rigor que vocês precisam ter é no digitar os números. Então, por exemplo, o montante dessa questão, ele deu 9.000, tá? 9, um espacinho, um ponto, 364,91. Esse é o mínimo, assim, ó, que é preciso para vocês digitarem um resultado. Tá? Eu recebi uma devolutiva de, assim, ó, um amontoado de números. Poxa, se a gente está em outros tempos, jamais eu vou considerar uma questão assim. Porque isso é o quê? Eu comecei em 93, 64, 91. Ah, mas é a resposta. Mas assim, faltou a organização, o número em dinheiro a gente separa, tá? As unidades simples ali, 2 casas decimais, os nossos centavos, a classe dos inteiros, digamos, e a classe dos milhares. Então, é 9.364,91 reais. Quem vai ler precisa, pelo mínimo, entender isso. Então, cuidado aí, tá? E daí depois você pedia nessa mesma questão juros. Juros era a diferença. Então, juros era 4.364,91. Teve gente que botou 90, ok, considerei, tá? Mas a gente aprendeu o critério de arredondamento, dava mais casas decimais. Daí aumenta uma unidade no anterior. Era maior do que 5. Tudo bem, pessoal? Uma questão, então, de aplicação de juro composto. Montante e juro.
Dúvidas? Acho que no meu caso ali eu botei 90 também ali. Eu não descontei. Essas coisinhas assim, ó, passaram porque eu acabei fazendo uma vista grossa para não tirar muito de vocês, tá? Porque as notas não foram tão altas assim. Só vamos tomar cuidado, tá? Numa questão de prática, assim, vocês não podem expressar um valor de forma que não seja o correto, com o ponto, com a vírgula. Isso faz total diferença. A questão Uhum. 8, pessoal, a grande maioria, olhando assim, ó, acertou ela, tá? Era uma questão que a gente já tinha feito em aula, então vocês já sabiam o macete, tá? Pegava qualquer valor de capital, triplicava, com isso vocês tinham um montante, fazendo a diferença tinham juros. E aí vocês chegavam com a taxa. Eu solicitei também que essa taxa fosse arredondada para número inteiro. Alguns não arredondaram, mas eu considerei igual, não descontei de vocês. Mas a taxa, a resposta inteira era 17%. Dava 16, deixa eu só localizar onde ela está aqui a minha taxa. Tá? Essa a grande maioria acertou. Então, ela está feita em aula também, no material. A questão 9, fizemos uma questão semelhante, tá? Uma questão que exigia primeiro calcular 20%, porque era os juros. Então, primeira coisa, quanto é 20% de 30 mil? Tá? Aonde vocês achavam 6 mil. Então, esse era o juro que vocês iam usar, certo? Certo. Depois, vocês iam aplicar na fórmula e isolar o i. Só que quando a gente isola o i, pessoal, é o número que está no outro lado, a matemática básica, assim, ó, vocês finalizam esse cálculo com os 6 mil, vou finalizar aqui com vocês, dividido, então, eu vou pôr um sobre, que é o mesmo do que a divisão, por 8.400. Percebi que alguns acabam invertendo isso, acabam perdendo a questão. Então, o valor que está com o i passa sempre dividindo, ele é a parte de baixo da nossa divisão. Tá? E vocês acabavam chegando com uma taxa, então, com um i de 0,71%. Dúvidas? Abram o microfone e perguntem. Ou se querem anotar as respostas e depois, num outro momento, fazer a correção de vocês e perguntarem aquilo que ainda não está claro, tranquilo? Essa aí deu 0,71%, né? Isso. Então acertei. Vamos para 10. 10, então, uma questão, era certo que ia ter, acabei falando em aula, de markup divisor. Tá? Então, tínhamos letra A, tínhamos letra B. Alguns acertaram a letra A, acabaram perdendo a letra B. A letra A, pessoal, descobrir o markup divisor era, primeira coisa, descobrir o custo total de vendas. Esse custo total de vendas, ele se dá pelo somatório das porcentagens. E aí vocês chegavam com 44,6%. Esse era o custo total de vendas. Achar o markup divisor é fazer 100, tem uma formulazinha, menos o custo total de vendas, dividido por 100 de novo. Tá? Então, não era só somar as porcentagens. Precisava aplicar na fórmula. Quando vocês aplicam na fórmula,
vocês vão ter 100 menos esses 44,6 dividido por 100 de novo. E aí, o M de vocês, o markup divisor, é 0,554. Tá? Alguns deixaram só 0,55. Não descontei também, tá? Poderiam trabalhar com as 3 casas decimais. Por quê? Porque agora, o que acontece? Para nós descobrir o preço de venda de um produto, a formulazinha, essa letra B, eu percebi que muitos acabaram perdendo ela. É quem, pessoal? É o preço, o custo, dividido pelo markup divisor. Dividido. Teve muitos que fizeram mais. Tá? Então, o que acontece? É 35 dividido por 0,554. É markup divisor. Ele é um divisor. Eu pego o preço e divido por ele. E aí vocês chegavam com um valor final de venda de 63,18. Muitos erraram essa questão. A letra B. Tá? O que aconteceu? Fizeram outra operação, né? Não a divisão. Pelo que eu acompanhei na correção de vocês, muitos fizeram mais. Então, a porcentagem, enfim, é sempre uma multiplicação. Até vou fazer 35 mais 0,0. Eu não consegui entender o que vocês fizeram. Estou aqui na tentativa de alguns resultados que eu vi, mas enfim. Enfim, pessoal, é markup divisor. Pega o preço de custo e divide pelo índice que vocês acharam. Esse índice 0,554. Tá? Dúvidas, perguntas? O que não ficou claro? O que eu preciso voltar? Sugestões? Ok? Nada? Se alguém tem alguma situação, pessoal, alguma dúvida depois quanto à correção, pode me chamar no privado, tá? Depois da aula, enfim, mas vocês acabaram recebendo a nota no individual, então, por o e-mail. Vejam se todos, de fato, receberam. E vamos lá. Temos mais um trabalho final, tá? Aonde algumas coisas desse assunto também poderão cair. Então, a gente precisa sanar as dúvidas. Tá bom? Vou parar de compartilhar esse arquivo. E vou iniciar, então, a nossa 8ª aula hoje, tá? Tivemos a aula 5. A aula 6 foi a revisão. A aula 7 foi a nossa avaliação. Então, hoje nós seguimos na 8ª aula, tá? Se a direção não tivesse aumentado a carga horária de vocês, em função da gente estar na pandemia e no ensino remoto, nós teríamos 10 aulas, tá? Com um objetivo de curso, o mesmo das nossas 15 horas aulas. Então, assim, pessoal, a gente está indo bem mais devagar do que o normal. Só isso que eu quero dizer para vocês. Vocês não têm culpa, não.
e a gente ganhou mais aulas para isso, por nós estarmos nessa modalidade, tá? Então, mas eu me refiro que a gente já teria visto bem mais conteúdos nesse mesmo curto período, tá? Então, é preciso ir processando, ir estudando semanalmente, porque a velocidade seria outra se nós estivéssemos no presencial. Claro que vocês teriam mais tempo em aula, mas também teriam sempre lista para fazer. A logística da disciplina não muda muito, ela se faz em cima dos exercícios. É o que eu disse para vocês. Então, o que que acontece? Talvez ainda há tempo de mudar os planos. Quem deixou para só estudar nas últimas semanas, percebeu que não deu, não chegou na média, vamos lá. Não deixa acumular. Eu não tenho, pessoal, como fazer mais atividades a cada 2, 3 aulas, porque assim, ó, a gente acaba não tendo aula suficiente para isso. Então, no normal também, seríamos 2 avaliações, uma no meio e uma no fim. A carga horária da disciplina, ela contempla essa logística, mas dá. Então, vamos lá. Hoje a gente inicia, então, um assunto bem importante que se aplica no dia a dia, que a gente sofre as consequências, talvez, e entende de uma forma diferente. Hoje a gente fala, pessoal, de acréscimos e descontos, simultâneo e sucessivo. O que é isso? Se eu for numa loja, tá? E pedir um desconto porque eu vou pagar à vista, tá? Eu não vou parcelar. O atendente vai me dar 5%, que seja. O vendedor, olha, eu vou te conseguir 5%. Beleza. E aí, eu já sou cliente dessa loja. Ele me deu 5% e eu fiquei ali ainda. Pois é, não sei, acho que eu vou dar mais uma olhada, vou dar mais uma pesquisada. E daí o vendedor vai e me diz assim, não, tu já é cliente, tu já é meu cliente, eu vou lá falar com o gerente e vou ver o que mais que eu te consigo. E aí ele vai lá e ele consegue mais 2%. O que eu, consumidor, entendo? Se antes ele me deu 5% e agora ele me deu 2%, o que vocês entenderiam? Quanto por cento de desconto ele me deu? Será que ele me deu 7% de desconto? Aí está a diferença. Aí a gente vai abrir um novo, contexto. A gente acha que é 7%, mas não é. É quanto? É 5% mais 2%. E daí vocês vão dizer, tá, mas 5 mais 2 não é 7? E em termos de porcentagem não vai equivaler a 7. Porque olha só, pessoal, vamos fazer o nosso exemplo bem simples. Se eu ganhar 5% em cima de uma mercadoria que custa R$100, ela vai vir para R$95. Esse entendimento nessa altura todo mundo já tem, né? A cada 100 eu ganho 5. Então, o valor do que eu iria comprar está em R$95. Daí ele foi lá e conseguiu mais 2%. O que eu faço? Ele automaticamente fez 95 vezes 0,02, que é vezes isso, que é a porcentagem. Deu 1,90. Então, ele me conseguiu mais esse descontinho. O que acontece? De 95 menos 1,90, quem quiser pode fazer comigo, vem a 93,10. Então, o que acontece? 93,10. Tá? E daí ele me diz, mas é o máximo que eu te consegui e tudo mais, e daí eu pego o meu celular com calculadora e faço 100 vezes 0,07, porque eu entendi que ele me deu 7% de desconto. E aí, para minha surpresa, dá R$7 o desconto.
E se eu pegar 100 menos 7, dá 93. E daí eu digo para ele, tá, mas daí sai aos 93. E ele, não, 93 com 10. E aí eu digo, tá, mas 7% de 100 é 93, o valor que eu tenho que te pagar. E aí a gente entra numa discussão. Por 10 centavos? Não, pessoal. Porque assim, ó, as pessoas não vão indagar por tão pouco. Mas o que que acontece? Quando o valor é maior, quando a gente está tratando da compra de um carro, da compra de um móvel planejado, que é um valor mais elevado, a gente fala de 5 mil, de 10 mil, um carro de 20 mil, dá uma boa diferença. E aí o que que acontece? Quem não consegue explicar para o cliente, acaba às vezes perdendo a venda, porque o cliente acha que vai ganhar a soma das porcentagens. E, na verdade, não é a soma das porcentagens, é um desconto, atualizou, e em cima daquele novo valor, que já está menor, é calculado mais um desconto. E daí, esse segundo desconto, ele é menor, tá? Vocês viram no meu exemplo, deu diferença de 10 centavos. Então, ganhar 5% de desconto e depois ganhar mais 2%, não é o mesmo do que ganhar 7% de desconto. Tá? Então, é uma incógnita da matemática financeira quando a gente trabalha com esse tipo de situação. E aí existem descontos e acréscimos, que podem ser dados de duas maneiras. E aí vem a origem das palavras. Eu preciso entender o que é simultâneo. Simultâneo, por definição, é o que se realiza ao mesmo tempo, ou aproximadamente ao mesmo tempo, que outra coisa. Tá? Sucessivo significa que é uma coisa contínua, sem interrupção, um após o outro. Então, se a gente for ver, o desconto que ele me deu foi simultâneo? Foi todo junto? Ou foi sucessivo? Eu ganhei 5% de desconto, ele atualizou o valor. E depois ele conseguiu mais 2% em cima do valor atualizado. Então, foi uma sucessão de descontos. Tá? O que que acontece, pessoal? É um conteúdo que a gente precisa entender essa diferença e a gente precisa dominar a fórmula. Então, nós vamos estar trabalhando com 4 fórmulas. O que que eu peço para vocês? Que vocês aumentem o formulário já criado. E quem não criou, 8ª aula. Estamos mais da metade. Nós vamos ter 15 no total. A última é a avaliação. Então, a gente já está mais para lá do que para cá. É preciso ir montando o formulário da matemática financeira. Por quê? Porque as fórmulas vão ir aumentando, tá? E a primeira delas que a gente trabalha é a do acréscimo simultâneo. Então, ocorre quando um mesmo valor inicial, que nós vamos chamar de VI, tá? Logo tem exemplos, eu já vou fazer com vocês, está sujeito a 2 ou mais acréscimos que incidem sobre ele ao mesmo tempo, tá? Então, a gente tem um valor V, que nós vamos chamar de valor final. A gente tem um VI, que é o nosso valor inicial. 1 é 1 mais, e 1, e 2, e 3. O que é isso? São as taxas, tá? Esses Is, pessoal, já são em números decimais. São o tipo 0, alguma coisa. Então, é a taxa já dividida pelo 100. Então, aqui a gente tem a fórmula do acréscimo simultâneo. O que é o acréscimo simultâneo? Vamos ver um exemplo.
Um funcionário recebe um salário base de 1.200. Tem um adicional de 20% para responder pela chefia do setor. E outro adicional de 5% correspondente ao tempo de serviço. Ambos calculados sobre o salário base, olha aqui, ó. Então, ele ganha 20% de aumento, tá? Aumento é sinônimo de acréscimo, em cima de 1.200. Ele ganha 5% também em cima de 1.200. Quanto que ele recebe ao todo? E agora? Eu sei que vocês podem e tem uma forma de resolver fugindo daquela nossa fórmula lá, tá? O acréscimo simultâneo, beleza, vai dar certo, mas o sucessivo não, porque para muitos é uma novidade, tá? Esse entendimento de ganhar desconto ou de ganhar acréscimo aos poucos, tá? Vocês vão ver que vai dar diferença. Quanto maior o valor que vocês trabalharem, maior a diferença. Certo? Então, o que que a gente faz para calcular? Vai em busca da fórmula. Eu quero o valor final. Eu vou digitar a fórmula aqui com vocês. V é o valor final, é o que eu quero. O valor inicial desse funcionário é 1.200. É o que ele ganha. E aí a fórmula me diz que eu tenho que multiplicar, vezes, abrir parênteses, e colocar 1 mais o I1. O que é esse I1? É a primeira taxa, 0,20. Tá? Mais o I2, mais o I3, mais o I4, até o IN, ou seja, até a enésima taxa. Então, eu vou precisar somar as taxas. Daqui a pouquinho vocês vão ver que a gente chega no mesmo valor somando as taxas. 5%, 0,05. Então, 0,05. O que que eu faço agora? Vou para a calculadora. Calculadora resolve. Então, como eu faço? Digita tudo isso na calculadora. Tipo, juro composto. Põe parênteses, 1.200 vezes, abre parênteses, 1 mais 0,20 mais 0,05. Fecha parênteses, igual. O que que acontece? 1.500. Valor final, salário final. Alguém poderia me dizer, tá, mas eu chego nesse valor fazendo 25% em cima de 1.200. Sim, chega. Tá certo? Tá certo. O acréscimo simultâneo, pessoal, é o mesmo do que a gente somar as taxas, porque ele incide em cima do mesmo valor. Então, se vocês somarem 20 mais 5, dá 25%. Se vocês fizerem 1.200 vezes 0,25, que é o 25%, dá R$ 300. Tá aqui. Esse é o aumento. Se é um aumento, eu somo 1.200. E aí eu chego em 1.500. Tá? O acréscimo simultâneo é o nosso conhecido. É aquele que dá para somar as taxas e calcular em cima de um único valor. Mas tem uma fórmula específica, se a gente for ver, para trabalhar, que é essa, valor final igual ao valor inicial, vezes 1 mais o I1, mais o I2, mais o I3.
certo? Vou estar colocando aqui o valor final. V é igual a 1.500,00, porque é reais. Tudo bem? Dúvidas, perguntas até aqui? Esse é um assunto que eu vou iniciar hoje e que a gente vai seguir trabalhando, então, nesse mesmo material na aula que vem, tá? Eu vou ir até onde nosso horário permitir, depois eu vejo o que que fica e a gente segue na próxima semana, na qual a gente vai ter atividades também. A pergunta próxima agora é: qual a taxa de acréscimos que tem sobre o salário base? E aí, é acréscimo simultâneo. A taxa, pessoal, é dada pela soma das taxas. Então, responder qual é o total, qual é a taxa, é fazer 20% mais 5%. E que I é igual a 25%. Tudo bem? Alguns vão dizer, tá, isso não é novidade. Até agora não. Só que é preciso entender que existe diferença em eu fazer acréscimo simultâneo e eu fazer acréscimo sucessivo. Folha de pagamento, pessoal, é acréscimo simultâneo. Por quê? Porque todos os descontos ou todos os acréscimos, eles são calculados em cima do mesmo salário base. Ele ganha 20% em cima de 1.200. Ele ganha 5% em cima do 1.200, que é o salário base. Se fosse um acréscimo simultâneo, sucessivo, desculpa, o que que acontece? A gente iria calcular 1.200 vezes 0,20%, iria aumentar esse valor, tá? Se eu fizer, 1.200 vezes 0,20, deu R$ 240. De 1.200, agora ele já ganha 1.440. E se eu calcular 5% em cima desse valor, vezes 0,05, já deu 72. E aí? 1.440 mais 72, o que que acontece? 1.512, ó. Já deu R$ 12 de diferença. Para um acréscimo simultâneo, que é o que acontece ao mesmo tempo em cima do mesmo valor. E para um acréscimo sucessivo. Ganhou 20%, atualizou o valor, depois ele ganhou mais 5% por tempo de trabalho. Perceberam que quanto maior o valor que se calcula, maior a diferença? Só que, infelizmente, folha de pagamento se calcula sempre em cima do mesmo valor base. Então, é acréscimo simultâneo ou desconto simultâneo. Não é sucessivo. Tá? Tudo bem? Dúvidas até aqui? Eu vou falar de acréscimo simultâneo, acréscimo sucessivo. Na próxima aula eu vou falar de desconto simultâneo e de desconto sucessivo. Então, são 4 fórmulas, tá? Por isso que vocês vão ter que montar o formulário de vocês. Seguindo a mesma ideia do acréscimo, o valor aumenta. Só que agora, pessoal, ele aumenta por partes, digamos assim. Sucessivo, eu faço um aumento, dali 5 dias eu faço outro aumento em cima do valor já aumentado. Se vocês forem ver, isso tem relação com o juro composto. Lembra da definição de juro composto? Calcula, atualiza, calcula de novo.
juros sobre juros. O acréscimo sucessivo é isso. Eu aumento, mês seguinte eu vou lá e aumento de novo. E assim vai. Então, são acréscimos sucessivos. O que acontece? Fórmula V, valor final, VI, valor inicial, tá? Vezes 1 mais I, fecha parênteses, vezes 1 mais o I2, quando a gente tem dois acréscimos, duas taxas, vezes 1 mais o I3 e assim por diante, até a última taxa. Então, se vocês puderem estar anotando, ou vão deixar para anotar depois essas fórmulas, e a gente tem a fórmula da taxa total. 1 mais a primeira taxa, vezes 1 mais a segunda taxa, vezes 1 mais a terceira taxa, menos 1. Lembrem do exemplo lá do começo, que eu falei do vendedor que me deu 5%, e depois ele me deu... bom, lá era desconto. Tá. Lá era desconto, aqui é acréscimo. Quando nós falar do desconto, eu vou voltar na minha mesma situação. Tá? Lembrando que a fórmula da taxa tem um menos 1 no final. Tudo bem? Posso ir para o exemplo? E daí a gente vai parando. Então, o que a gente tem? Um exemplo. O preço de fábrica de uma mercadoria é 3,50. Mas ao comprá-la na fábrica, o revendedor deve ainda pagar o imposto de 10% desse preço. Quando a mercadoria é comprada no varejo por um consumidor, seu preço é acrescido de 20%. Calcular o preço no varejo. O que vocês acham? Eu pago 10% em cima de 3,50. Já mudou o valor. E depois eu quero ainda 20% em cima, não dos 3,50, do preço já calculado com o imposto. Vocês, nessa altura do campeonato, devem estar pensando como é complexo porcentagem, né? É que assim, pessoal, muda o valor da porcentagem. Então, uma coisa é nós calcular o valor... Como identificar se ela é sucessiva ou simultânea? Que nem agora, meio que já foi automático no sucessiva. Mas tem alguma assim que tu fica em dúvida qual que seja? Assim, ó, problemas típicos de folha de pagamento é sempre simultâneo, tá? Seja acréscimo ou seja desconto, tá? É simultâneo. Probleminhas de, que eu vou te dizer, de cunho financeiro, de porcentagens de mercadorias de comércio, é sucessivo, tá? Mas varia da interpretação de problema para problema. Tá? Mas assim, ó, valor, aonde envolve imposto, aonde envolve taxa de comissão. O que é isso? Isso são aumentos, tá? Sucessivos. Atualiza, dali a pouquinho vai atualizar de novo e assim vai, tá? Mas vocês vão estar percebendo essa diferença. E alguns exercícios, eles deixam claro, assim, o tipo de acréscimo e de desconto que é, tá? Alguma coisa no exercício dá a interpretação para ver que tipo de desconto ou de acréscimo tu vai calcular, tá? Pessoal, vamos seguir para ver se a gente finaliza esse. Então, eu tenho aumento de 10% e depois eu tenho, ó, quando a mercadoria é comprada no varejo por um consumidor, seu preço é acrescido de 20%. Então, deu a entender. Vocês vão ver a diferença. Se vocês calcularem 30% em cima de 3,50, vai dar um valor.
Se vocês calcularem 10% em cima de 3,50 e depois 20% em cima desse do valor atualizado, vocês vão encontrar o mesmo valor da fórmula, tá? Então, tem como fugir da fórmula? Tem, desde que vocês consigam entender isso. Que o acréscimo simultâneo que a gente estava fazendo, eu somo as taxas e calculo em cima do mesmo valor. O acréscimo sucessivo, eu preciso calcular a primeira porcentagem, atualizar o valor, calcular a segunda porcentagem, atualizar o valor, e assim por diante. Mas as taxas são diferentes, tá? Então, eu vou calcular aqui pela fórmula, que é o objetivo da disciplina, é trabalhar a fórmula em si, mas vocês precisam ter esse entendimento, que eu posso, sim, me defender teoricamente, se eu não lembrar a fórmula, com o entendimento de fato do conteúdo. Eu atualizo a cada valor e vou calculando de novo. Dá mais trabalho? Dá, talvez dê. Mas assim, às vezes a gente não vai lembrar da fórmula de cor, tá? O valor inicial, o valor final é o que vocês querem. V igual. O valor inicial é 3,50. Vezes, tá? O que acontece? 1, abre o parênteses, 1 mais, 1 mais o I1. O I1 é a primeira taxa, 10% é 0,10. 0,10. Fecha parênteses. Vezes, tá? É vezes entre, tenho a segunda taxa. 1 mais 0,20. Se eu resolver essa fórmula, eu já tenho direto o preço de venda. 3,50 vezes, abro parênteses, 1 mais 0,10, fecha parênteses, vezes, abre parênteses de novo, 1 mais 0,20, fecha parênteses. R$4,62. O que acontece? Se vocês fizerem por partes, 3,50 vezes 0,10, dá 35 centavos. A mercadoria de 3,50 vai para 13,85. O que acontece? 20% é em cima desse valor. 3,85 vezes 0,20. Dá 77 centavos. Se vocês somarem 77 centavos mais 3,85, o que vocês chegam? Com 4,62. Exatamente o mesmo valor. Tá? Então, tem que ficar o entendimento do acréscimo sucessivo. Eu posso ir acrescentando a minha porcentagem por partes, fazendo um cálculo simples. Só que eu tenho que ir atualizando o valor e calculando a porcentagem de novo em cima dele. Isso tem a relação com o juro composto. Tá? E se a gente for ver, o que a gente compra é baseado no acréscimo sucessivo. É uma porcentagem em cima da outra, sempre em cima do valor atualizado. O que a gente recebe, por que eu disse que folha de pagamento é acréscimo simultâneo? Porque ele não é calculado em cima do valor atualizado. Ele é sempre calculado em cima do mesmo valor. E aí, o que acontece? Dá um valor menor. E, infelizmente, a gente recebe baseado nisso. Tá? Daí pede a taxa, pessoal. A taxa de acréscimo sobre o preço de fábrica que paga o consumidor.
Daí sim tem que tomar um pouco de cuidado. Taxa, para eu calcular de acréscimo sucessivo, eu tenho uma fórmula que nós falamos antes. Vou voltar nela. 1 mais o I1, 1 mais o I2, só que tem um menos 1 lá no final. Então, se a gente for ver, eu só vou calcular essa taxa para nós finalizar. Então, eu vou ter I igual 1 mais o I1, que é a primeira parte ali, 0,10, fecha parênteses, vezes 1 mais o meu I2, que é 0,20, fecha parênteses, menos 1. E aí? Se a gente for ver, 1 mais 0,10, fecha, vezes 1 mais 0,20, fecha, menos 1. Isso equivale a I igual a 0,32. Se eu multiplicar por 100, eu vou obter essa taxa em porcentagem. O I vai ser igual a 32%. E aí a gente começa a entender por que a gente paga tanto quando as coisas aumentam. Porque a gente não paga o aumento em cima do valor inicial. Então, quando a gente ouve na TV que a gasolina subiu 5% no início do mês, dali 2 semanas ela subiu mais 3%, a gente pensa, subiu 8%. Subiu mais, pessoal. Porque o acréscimo sucessivo, a taxa, ela não é a soma das porcentagens. Vocês vão ver que dá sempre um valor a mais. Por quê? Porque é calculado em cima de um valor diferente, de um valor maior. Tá? Então, temos mais exemplos, temos exercícios sobre esse assunto, mas eu vou deixar para seguir na próxima aula, tá? A gente já passou alguns minutos da aula de hoje. Então, essa semana eu vou compartilhar esse material, tá? Com vocês no grupo. Peço para que vocês façam a leitura, tá? A leitura de todo o material. Exercícios tem lá no final, mas assim, falta ainda. Então, se vocês quiserem e tentarem, se quiserem tentar fazer os primeiros, os que têm a ver com esse conteúdo, beleza, tá? Mas, caso contrário, vão ser atividades que vão ficar para a próxima semana daí, depois da nossa próxima aula, para vocês fazerem. O que eu peço é, façam a correção da avaliação, caso alguém não tenha entendido alguma questão, tá? Tá em tempo, pergunta, e façam a leitura desse material. Tá? Vou estar parando o compartilhamento, dando uma revisadinha na chamada e agradecendo a presença de vocês. Deixa eu só conferir a chamada. 9, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A André. Não tinha dado presença. Uhum. Feito, pessoal. Na próxima aula a gente segue, então. Vou compartilhar para a leitura de vocês do material, tá? Uma boa semana. Qualquer coisa, me mandem no privado, se alguém não recebeu a nota ou se tem alguma situação. Ok? Obrigado e boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. The recording has stopped.